Boa tarde, querido ouvinte. Eu me chamo Misael Aragão, sou missionário da Igreja Presbiteriana aqui na cidade de Cristino Castro e está começando mais um programa Palavra de Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil em Cristino Castro. A Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Cristino Castro, está localizada na rua David Campos, conhecido também como a BR de Cristino Castro. O número é 1780. Fica logo ao lado do Armazém Eldorado, ali na BR. Você avistando o Armazém Eldorado, do lado estará a Igreja Presbiteriana do Brasil. Em frente também a funerária Pro Família. Você, querido ouvinte, pode estar entrando em contato conosco através do nosso Instagram. Você indo no seu Instagram e digitando @IPBCristinoCastro, você encontrará o Instagram da igreja. E o nosso número de WhatsApp é 981 39 9913. Esse é o nosso número de WhatsApp, o nosso contato, onde você pode estar entrando em contato conosco pelo WhatsApp, ligando ou até mesmo mandando um SMS. Eu vou repetir o número do nosso telefone, que também serve como WhatsApp, é DDD 89 e o número é 981 39 9913. Os nossos dias de culto são na quarta-feira e no domingo. Na quarta-feira, às 19 horas da noite, nós temos a nossa reunião de oração e doutrina. No domingo, às 8h30 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E no domingo, às 6h30 da noite, nós temos o nosso culto solene, o nosso culto noturno. E você é o nosso convidado especial para estar ali, juntamente conosco, adorando e agradecendo o nome do nosso Senhor Deus. No programa Palavra de Vida, todos os dias, todos os programas, nós fazemos a leitura de um capítulo da Bíblia e a explicação do texto que foi lido. E nós estamos lendo atualmente o livro de Gênesis no capítulo 27. Esse será o capítulo de hoje. No último foi o capítulo 26 e hoje nós teremos a leitura do capítulo 27. Então, todos os dias, de segunda a sexta, você pode estar escutando o nosso programa no horário de 1h30 da tarde, vai até por volta de 2h30 da tarde. E, querido ouvinte, vamos ouvir então um louvor nesse momento, e após o louvor a Deus que nós ouviremos, nós passaremos então para a leitura do texto bíblico. Nesse programa você pode ser abençoado por Deus com hinos, com a leitura da Bíblia, com a explicação do texto lido e também com orações. Então vamos ouvir o louvor a Deus. Nas margens lá dos rios da Babilônia nos assentamos, lembrando de Sião, nós choramos, nós choramos. Lá nos salgueiros nós penduramos todas as nossas harpas, pois nossos opressores a nós pediam canções alegres. De Sião, pois queriam ouvir os cantos, mas em terra de estranhos era impossível que minha mão direita resseque toda, se de Jerusalém eu vier esquecer, se
de Jerusalém eu vier esquecer. Se eu não lembrar de ti, que minha língua ao meu paladar se apegue. Se eu a Jerusalém não preferir ao regozijo dos filhos de Edom, lembra-te, Senhor, para seres contra. Pois de Sião diziam até as bases arrasai-a. Has de ser Babilônia aniquilada. Quem te der, pois, o pago será bendito. Do mal que nos fizeste, sim, grande mal. Feliz quem aos teus filhos pegar, prendê-los, para esmagá-los todos contra os rochedos. Vamos hoje para a leitura de Gênesis no capítulo de número 30. Gênesis capítulo de número 30 diz assim: Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dai-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz a um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: Afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: É a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Azer. Foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Dai-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: Achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: Ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz a um quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido,
e chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho. E disse: Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zébulon. Depois disto, deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz a um filho, e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: Achei eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: Fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como te tenho servido e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinha antes da minha vida foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: Que te darei? Respondeu Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizer isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e os malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: Pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs à distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleiro, de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim, escochadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho, nos canais de água, para que concebesse diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Amém. Essa foi a leitura de Gênesis no capítulo de número 30. Agora nós ouviremos mais um louvor a Deus, e após o louvor nós voltaremos com a explicação do texto lido. Favoreceste a tua terra, Deus, e restauraste
tiraste as posses de Jacó, teu povo perdoaste do mal, cobrindo a multidão do seu pecar, e contiveste todo o teu furor. Ó Deus, tu és a nossa salvação. De sobre nós retira o teu furor, e vem teu povo restabelecer. O teu furor se prolongará no povo e nas futuras gerações. Não voltarás a nos vivificar, e em ti o povo vinha se alegrar. Misericórdia mostra e vem salvar. Escutarei, pois falarás de paz. Jamais cometam insensatez. A salvação dos justos perto está. Sim, tua salvação bem perto está, pra que tua glória assista a terra, ó Deus. Verdade e graça vieram se encontrar, beijaram-se a justiça e a paz. Do céu justiça baixe o olhar. Verdade sim da terra vem brotar, e fruto bom da terra Deus dará. Pegadas justas, cindas se farão. O texto de Gênesis capítulo 30, ele continua a narrativa de Jacó ali na casa de Labão. E Jacó, não é, ele havia pegado para si as duas filhas de Labão, Lia e Raquel, como esposa, e também as concubinas delas. E a gente viu no capítulo anterior que Jacó ele teve filhos com Lia. Entretanto, Raquel era estéril. E Lia teve ali, né, 4 filhos, enquanto que Raquel nenhum. E o texto começa dizendo que Raquel, ao observar isso, que ela não dava filhos a Jacó, ela ficou com ciúmes de sua irmã. E aí Raquel vai questionar a Jacó e diz a Jacó: pelo amor de Deus, Jacó, me dê filhos, me engravide, não é? E Jacó ele fica com raiva de Raquel quando ela diz aquilo. E aí Jacó ele joga até pesado com Raquel. Jacó pergunta assim: olha, eu estou no lugar de Deus? Quem te fez estéril foi Deus, não foi eu.
Em outras palavras, é isso que Jacó está dizendo, né? Se tu é estéril, o problema não é meu. O problema é teu e foi Deus que quis que você fosse assim. Porque se o teu filho com Lia, então o problema está, obviamente, em você, né? E aí Raquel, ouvindo aquilo, ela responde a Jacó o seguinte: olha, já que eu não posso ter filho, está aqui Bila, que é a minha serva, a minha concubina, né? Você vai coabitar com ela, você vai ter relações sexuais com ela, para que ela dê à luz. E então, o filho que ela dê à luz, eu vou criar como se fosse o meu filho. Vou pôr ele no colo, e então, embora eu não possa ter filho, eu terei filhos por meio de Bila, minha serva. E aí, Raquel então dá a Bila, que era serva dela, para Jacó. Jacó então coabita com ela, tem relações. Bila ela engravida e ela deu a luz a um filho. Ela deu luz a um filho, né? Um filho ali de Bila e de Jacó. E embora aquele filho fosse de Bila, era como se fosse uma espécie de barriga de aluguel ali de Raquel, né? Raquel ela era filho dela, embora fosse por intermédio de Bila. Então ela que dava o nome, ela que cuidava, ela que tinha ali toda a responsabilidade com o menino. E aí Raquel então ela diz assim: olha, Deus me julgou e Deus também me ouviu. Então eu vou botar o nome nesse filho de Dan. Então o primeiro filho ali de Jacó com Bila, que era como se fosse filho de Raquel, ele é chamado de Dan. E aí Bila, serva de Raquel, ela teve outro filho. E aí esse segundo filho que ela teve com Jacó, né, Raquel, ela diz assim: com grandes lutas eu tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. E aí ela chama o filho de Naphtali. Então a gente vê que aqui havia uma concorrência muito grande entre Lia e Raquel, que eram irmãs. E posteriormente essa concorrência ela vem se tornar algo muito ruim. Ela já está sendo algo ruim aqui nesse momento. Mas posteriormente, em livros posteriores da Bíblia, Deus vai até proibir veementemente que alguém se case com duas mulheres que sejam irmãs, não é? Para não haver concorrência, como havia aqui essa concorrência entre Raquel e Lia. Então, provavelmente, lá quando Moisés vai escrever isso, ele tinha em mente, né, e Deus também, esse ato aqui, esse acontecimento na vida de Jacó, em que duas irmãs se tornaram extremamente rivais uma da outra. E aí, olha só, enquanto Raquel ela competia com Lia, né, diz o verso 9, que Lia via aquilo. E Lia via também que ela mesma não dava mais luz a ninguém. Então o que Lia faz? Ela faz igual Raquel. Ela pega a sua serva, que é chamada Zilpa, e ela dá a sua serva para ser a mulher de Jacó. E aí Zilpa, que era serva de Lia, ela também engravida de Jacó. E aí Lia diz a ela, afortunada, né? E chamou o menino de Gade. E aí Zilpa, serva de Lia, ela também deu um segundo filho a Jacó. E Lia disse assim, né? É a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E aí ela chama aquele outro filho de Azer. E o verso 14, ele muda um pouco o foco dessa ideia de a rivalidade no sentido de ter filhos para uma outra perspectiva, a partir do verso 14. Diz o verso 14 o seguinte: foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então diz Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho. Então Rúben, que era o filho mais velho de Jacó com Lia, o primeiro filho de Lia, o primogênito dela, ele vai ao campo e acha mandrágoras. As mandrágoras, naquela época, elas eram tidas como estimulantes sexuais
para o homem. Então, tinha-se a ideia de que as mandrágoras, elas agitavam ali, não é, os sentimentos masculinos. Então, Rubem vai ao campo, pega essas mandrágoras e entrega a Lia. E aí, Raquel, não é, ela chega a Lia e diz assim, olha, me dá essas mandrágoras do teu filho, né? E Lia responde o seguinte para Raquel. Raquel, você está achando pouco você ter levado meu marido? Você acha pouco ter roubado meu marido, né? Em outras palavras, é isso, né? Ela diz, você também agora quer até as mandrágoras de meu filho? E aí Raquel disse assim para Lia, olha, vamos fazer um trato. Essa noite você dorme com Jacó e você me dá as mandrágoras de teu filho. Né? Então Lia, ela aceita aquele acordo para ficar com Jacó durante aquela noite. Ela entrega as mandrágoras então a Raquel. E aí no verso de número 16, nós temos o relato de que Jacó estava vindo do campo. E Lia foi então ao encontro de Jacó e disse assim para Jacó, Jacó, essa noite você vai me possuir, porque eu te aluguei, Jacó. Eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho, Rubem, né? E então você dormirá comigo hoje. E foi exatamente o que aconteceu, né? Jacó, ele dorme com Lia naquela noite e tem relações com ela. E aí Deus ouviu o clamor de Lia, diz o texto, e ela dá à luz a mais um filho. Esse seria o quinto filho que Lia estaria dando à luz. E aí disse-lhe o seguinte, né? Deus me recompensou, porque eu dei a minha serva ao meu marido. E aí aquele quinto filho, ela pôs o nome de Issacar. Então, Lia ainda deu luz a um sexto filho a Jacó. Lia era muito fecunda mesmo, né? Um sexto filho. E aí Lia disse, né? Deus me concedeu excelente dote. Dessa vez permanecerá comigo o meu marido, porque lhe dei 6 filhos e lhe chamou Zebulon. Então, novamente aqui Lia achando que a quantidade de filhos faria com que o sentimento de Jacó por ela de alguma forma mudasse, não é? E ela chama ali o filho de Zebulon. Aí, acontecido isso, ela deu à luz a uma filha. Seria ali a 7ª criança que iria provir de Lia. Dessa vez, uma mulher. E ela pôs o nome nessa criança, né, nessa menina, de Diná. E então, né, com tantos filhos, era muito fecunda. O texto ele vai dizer na sequência, no verso 22, que Deus se lembra então de Raquel. E Deus também fez Raquel ser fecunda. E Raquel, apesar de estéril, Deus ali escuta as orações dela e permite com que ela tenha filho. Ela concebe, dá à luz a um filho. E ela diz assim, olha, Deus me tirou o meu vexame, né? Porque ela entendia ali como sendo um vexame, um passamento de vergonha, o fato da irmã dela conseguir dar filhos a Jacó. Há muitos filhos, na verdade, a Jacó, mas ela mesma não tinha dado nenhum filho ainda, né? Então, Raquel, ela diz ali que Deus tirou o vexame dela e ela chamou o nome do filho de José. Está aqui um importantíssimo personagem na Bíblia, que é José, que não era filho de Lia, embora Lia teve muitos filhos de Jacó. José, ele era filho de Raquel. E isso vai demonstrar por que Jacó amava mais a José do que a todos os filhos de Lia. E juntos todos eles, José, para Jacó, era mais importante porque era filho da mulher que ele amava. Então a gente vê, né, quão tola foi Lia em achar que a quantidade de filhos faria com que o sentimento de Jacó por ela, de alguma forma, fosse ali mudado radicalmente. Então esse menino foi chamado José. E ela disse assim, que o Senhor ainda me deu outro filho. E aí Raquel, ela deu à luz a José,
E disse Jacó a Labão o seguinte, depois que José nasceu: olha, Labão, me permite que eu volte para meu lugar, eu quero voltar para minha terra. Me dá meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e eu vou embora. Pois tu sabes quanto e de que maneira te servi, né? Então Jacó ele diz ali que havia servido e agora chegou a hora dele partir. Chegou a hora dele ir embora após longos e longos anos ali na casa do seu tio Labão. E então Labão ele responde assim a Jacó: olha, achei eu mercê diante de ti. Fica comigo, Jacó, não vai embora não. Porque, Jacó, enquanto tu tem estado aqui, o Senhor me abençoou demais, porque o Senhor te ama, Jacó. E aí Labão disse mais, ó: diz aí quanto é que tu quer ganhar, diz o teu salário, só diz que eu vou pagar. O salário para tu não ir embora, para tu ficar aqui comigo. E aí Jacó disse assim para Labão: olha, Labão, tu sabe, né? Como eu tenho servido ao longo desses anos, eu cuidei do teu gado, né? Porque o pouco que tinha antes da minha vinda, foi aumentado grandemente aí para tu. E o Senhor, Labão, ele te abençoou pelo meu trabalho. Agora, Labão, me diz uma coisa, se eu ficar aqui, quando é que eu vou trabalhar por minha casa? Eu já trabalhei pela tua, agora chegou a hora, Labão, de eu trabalhar pela minha. E aí Labão perguntou então para ele, né? Labão acaba concordando e pergunta assim: então, Jacó, o que é que eu vou te dar? Diz aí o que é que tu quer para tu ir na tua viagem tranquila, me diz aí, porque tanto que tu fez por mim, eu quero te dar algo. E aí Jacó, que é malandro, né? Que é enganador, aqui é dois malandros falando um com o outro, né? Labão era espertinho e Jacó era espertinho e meio, né? E depois que Labão já havia enganado Jacó uma vez, Jacó ficou ali, né? Digamos que veaco, para não ser enganado novamente e conseguir ali enganar Labão, né? Então aqui é quando um espertinho encontra o outro. E aí Jacó diz assim: olha, Labão, tu não vai me dar nada, né? Nada eu quero tu. Mas é o seguinte, Labão, eu vou voltar a cuidar das tuas ovelhas, do teu rebanho, não é? Olha só o que ele diz no verso 31. Responde Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e aguardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Ele pede então para que Labão faça uma coisa e ele voltará então a cuidar das ovelhas dele. E disse assim: olha, hoje eu vou passar por todo o teu rebanho, Jacó dizendo a Labão, e eu vou separar dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros. Ele queria os listrados, os fortes e os negros do cordeiro, né? E o que for malhado e salpicado, né, aquele que for listrado e forte entre as cabras, será isto o meu salário. Então ele diz: quando eu passar hoje, o que for listradinho e fortinho é meu. É isso que Jacó está dizendo. Assim, responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres ver o meu salário diante de ti, né? Então ele diz ali, quando Labão for conferir o salário, ele diz o seguinte: o que não for salpicado e malhado, entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Então ele diz: olha, o que não for listrado, o que não for fortinho e o que não for negro entre as ovelhas, é porque eu estou roubando de tu. Eu só quero as ovelhas negras e as cabras listradas e fortes. Né? E aí Labão disse assim para ele: pois tá bom, faça conforme tu tem dito aí. Aí o verso 30 diz o seguinte: porém, né, naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seu filho. Né? Labão, ele dá uma liga espertinho, né? Ele pega ali o que seria do salário de Jacó, e tira de perto de Jacó, e dá para os filhos dele.
e fica ali numa distância de Jacó de 3 dias de jornada, né? Para Jacó chegar nesses animais, ele tinha que caminhar ali pelo menos 3 dias, né? E Jacó ele ficou então apacentando ali o restante do rebanho de Labão. Só que Jacó, ele não é besta, né? Jacó, ele já tinha um plano em mente, ele é espertinho. Labão deu um de espertinho, só que aí, né, Jacó ele consegue ainda ser mais esperto do que Labão. Diz o verso 37 que Jacó, ele então pega ali umas varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, né? Ele remove a casca ali daquelas varas em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, né, as varas ali assim descascadas, ele pôs em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os animais iam beber, né, onde os rebanhos iam beber, e onde os rebanhos também eles iam dar à luz aos filhotinhos. Então ele põe ali aquele cenário para que quando os animais fossem beber e dar à luz, eles vissem ali aquelas varas que eram listradas. E então, quando os animais eles viam aquelas varas listradas ali perante eles, eles davam à luz olhando para aquelas varas, por algum motivo, não é? Os filhotes saíam listrados também. As crias saíam listradas, salpicadas e malhadas. Aí o que Jacó fazia? Jacó ele era esperto. Quando vinha aqueles animais magros para dar à luz, aí o que ele fazia? Ele não botava de frente para a vara, né? Ele botava normalmente para o animal ter o filhote normalmente. E aí não saía nem listado, né? Então os fracos ele botava para dar à luz normalmente, para não saírem listados. Já quando era dos rebanhos fortes ali, que iam dar à luz, o que ele fazia? Ele colocava ali para que os animais dessem à luz de frente para as varas descascadas. E aí os fortes todos nasciam ali listados e os listados eram malhados, né? E isso acontece, né, diz o verso 41, e todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Então Jacó ele ficou ali com o melhor do rebanho de Labão. Labão ficou com as fracas e ele com as fortes. E o texto termina dizendo que Jacó se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servos e servas e camelos e jumentos, né? Então Jacó aqui ele enrica bastante naquele período. Então esse foi o texto de Gênesis capítulo de número 30. Essa é a história narrada aqui. Nós vimos a rivalidade que havia entre Lia e sua irmã Raquel. E a gente viu também, não é? Labão e Jacó ali fazendo novo pacto. Labão enganando Jacó e Jacó enganando mais ainda Labão. E Jacó se dando muito bem ali, ficando bastante rico, né? Então a gente vê durante toda a Bíblia os problemas que são ou que estão na poligamia, né? O que é a poligamia? É o casamento de um homem com mais de uma mulher, né? Esse relacionamento que existe ali na poligamia, ele é um relacionamento não estabelecido por Deus, ele é um relacionamento pecaminoso e que traz apenas sofrimentos e dores nas pessoas, né? A gente viu aqui tanto que Lia sofreu e o tanto também que Raquel ela acabou sofrendo, né? Passaram ali as irmãs a vida toda se odiando, a vida toda ali as irmãs que eram para se amarem, para se ajudarem, elas ficaram então rivais umas das outras por causa dos erros do ser humano, né? Do erro de Labão, que era para ele ter dado Raquel apenas, né? Jacó teria casado com Raquel, Lia teria ficado por lá e teria poupado muito sofrimento ali na vida tanto de Raquel como na vida da Lia e na vida do próprio Jacó e dos filhos deles,
que veremos posteriormente, né? E a gente vê também que Deus ele é gracioso, né? Foi gracioso com Lia, foi gracioso com Raquel, foi gracioso com o próprio Jacó, né? Que ele prometeu que estaria ali com Jacó. E Jacó ele ainda continua com seus pecados, com suas malandragens, né? Enganando as pessoas. Então esse é o resumo aqui do que a gente viu no livro de Gênesis. No livro aqui de Gênesis, no capítulo de número 30. E o fato é, queridos, que todos esses nascimentos, todos esses filhos aqui que essas mulheres tiveram, elas preparam o cenário para o nascimento de um indivíduo mais importante de todos, que seria o descendente da mulher. Aqui nós estamos vendo muitas e muitas pessoas nascendo e sempre aquela expectativa, quem é que vai esmagar a cabeça da serpente? E quem esmagaria a cabeça da serpente seria Jesus Cristo, que seria descendente de um desses filhos aqui de Jacó, mais especificamente descendente de Judá, filho de Jacó, com Lia. Ele era o verdadeiro descendente. Ele nasceu milagrosamente, não de uma mulher estéril, mas de uma mulher virgem, o que torna um milagre muito maior. Essas mulheres estéreis aqui, que não podiam dar à luz, né, elas apontavam para o nascimento de Cristo quando elas tinham filho. Um nascimento milagroso, um nascimento claramente pelo dom e da graça de Deus. Então, queridos, essa foi a leitura e também a explicação do texto de Gênesis no capítulo de número 30. Nesse momento eu gostaria de fazer uma oração por você e por sua família e por sua casa. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu quero te pedir pela vida de cada ouvinte dessa rádio, que ouve esse programa, que gosta desse programa, Senhor. Senhor, eu quero lhe pedir que o Senhor possa estar abençoando essas pessoas, que essas pessoas elas possam te servir dia após dia, cada vez mais e mais na tua presença. Senhor, e que elas venham aprender a confiar em ti e que venham saber que tu és o Senhor de todas as coisas. Que essas pessoas venham a entender que é necessário que elas abandonem os seus pecados, porque como a gente tem visto, o pecado ele traz sofrimento, ele traz consequências ruins para as pessoas, que elas venham apenas a te servir, se unir à igreja de Deus, pois se unir à igreja é uma ordem de Deus e não fazer isso é cometer pecado, é rejeitar a palavra de Deus. Ó Senhor, que elas possam de uma vez por todas, se unir a Cristo no reino de Deus, para a honra e para a glória do nome de Deus. Essa, Senhor, é a minha oração, a nossa oração, pela vida desses ouvintes. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Está acabando aqui mais um programa Palavra de Vida, que é um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu gostaria, querido ouvinte, de passar a você novamente as informações sobre a nossa igreja, né? Primeiramente, eu me chamo Misael Aragão, eu sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, atualmente, né? Missionário servindo a Deus aqui como obreiro na Igreja Presbiteriana em Cristino Castro. E você, querido ouvinte, é o nosso convidado especial para estar presente conosco nas nossas reuniões, não é? Você pode entrar em contato conosco para várias coisas. Você pode entrar em contato conosco para pedir que coloquemos, não é, os seus motivos de oração, para que a gente possa estar orando por você, pela sua vida. Você pode entrar em contato conosco para tirar uma dúvida a respeito da Bíblia que você tem, de religião em geral.
Você pode entrar em contato conosco e pedir para que a gente realize um culto no seu lar. Você pode entrar em contato conosco para pedir que eu faça uma visita à sua casa, conheça você, sua família, né? Leve uma palavra até a sua casa. Então você pode entrar em contato conosco para várias coisas. E as formas como você pode falar conosco são variadas. Você pode falar conosco indo às nossas reuniões regulares, que funcionam em 2 dias na semana, na quarta e no domingo. Na quarta-feira, às 19 horas da noite, nós temos a nossa reunião de oração e doutrina. No domingo, 8h30 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E no domingo, 6h30 da noite, nós temos o nosso culto. E a igreja ela fica localizada na BR de Cristino Castro, né? Que é conhecida também como a Rua David Campos. O número é 1780. Fica logo ao lado do Armazém Eldorado. Vendo o Armazém Eldorado, bem do lado você vai ver uma placa verde, que é a placa da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil. Fica em frente à funerária Pro Família. Então você pode estar em contato conosco nas nossas reuniões regulares, né? E também, geralmente, durante a terça-feira, na quarta-feira e na sexta-feira pela manhã, eu sempre estou lá no templo. Então, você passando lá na frente, nesses dias de manhã, você pode entrar, conversar e bater um papo juntamente comigo. Você também pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram. O nosso Instagram é @IPBCristinoCastro, né? @IPBCristinoCastro. Você pode estar nos seguindo lá, mandando a sua mensagem ali no direct do Instagram. E você também pode entrar em contato conosco ligando para o nosso número de telefone. Você pode tanto ligar, como mandar SMS, como mandar também um WhatsApp. O nosso número de telefone, né, que é o mesmo WhatsApp, ele possui o DDD 89 e o número é 981 39 99 13. Eu vou repetir o número para que você anote. O nosso número de WhatsApp e de telefone celular possui DDD 89 e o número é 981 39 99 13. Então, querido ouvinte, fica aqui o nosso convite. Seria um grande privilégio, um imenso prazer poder receber você e suas famílias nas nossas reuniões regulares. Os nossos cultos são na quarta-feira, reunião de oração e doutrina às 19 horas da noite. Domingo pela manhã, 8h30 da manhã, escola bíblica dominical. E no domingo, 6h30 da noite, o nosso culto noturno. O nosso programa vai ficando por aqui, querido ouvinte. Que Deus abençoe você e sua família. E espero ter um compromisso com você amanhã, né? Às 1h30 da tarde. Né? Nosso programa é todo dia, de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Até logo, querido ouvinte. Que Deus abençoe você e sua família.